Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto, estamos na 18ª semana do Tempo Comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho, o Senhor vem de encontro de nossos esquemas mentais. Os discípulos, ao ver que se fazia tarde, e como não sabiam como atender aquelas pessoas que estavam reunidas em torno de Jesus, encontraram uma saída ali na sua cabeça, na lógica humana. A ideia é que o povo pudesse ir aos povoados para comprar comida. Mas não esperavam que Jesus contrariasse esse raciocínio, aparentemente tão prudente e lógico. E, na cabeça deles também, o único possível, pois não viam outro caminho sem ser esse. Mas o Senhor os surpreende, dizendo-lhes: Dá-lhes vós mesmos de comer. Há um antigo ditado popular que diz que aquele que deixa Deus fora de suas contas, esse não sabe contar. E é verdade. Os discípulos, e nós também, não sabemos contar porque nos esquecemos frequentemente de acrescentar o elemento de maior importância na soma. Deus mesmo que está entre nós. Quando tudo parece que não tem mais jeito ou está sem solução alguma, Deus ainda é capaz de nos surpreender. Os discípulos fizeram bem as contas, contaram com exatidão o número de pães e peixes, mas ao dividi-los mentalmente entre tanta gente, a conta não fechava. Por isso optaram pelo realismo prudente. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Foi certamente para eles uma prova de fé, aquela de obedecer a Jesus, que pede que com esse pouco alimente a multidão. Lembremos-nos sempre, o otimismo cristão não é baseado na ausência de dificuldades, de resistência e de erros pessoais, mas em Deus que nos diz: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Seria bom se nós, quando confrontados com as dificuldades, antes de darmos uma solução ao nosso modo, contássemos sempre com Deus, para que as nossas contas, quando elas não baterem, que elas sejam saciadas no Senhor, para que Deus sempre seja o centro da nossa vida e aquele que orienta os nossos passos, muito longe das razões humanas, mas de acordo com o seu querer, com a sua vontade e com a sua palavra, assim seja. Amém. A você que nos acompanha, que recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus, ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe. Até amanhã com mais um Palavra da Salvação.